Olá, tudo bem? Muito prazer, sou Valdeci Xavier, jornalista da Copacol, e nós estamos de volta para mais um podcast Copacol, mais um episódio, e hoje nós vamos conversar aqui com o auditor interno da Copacol, o gerente de auditoria e compliance da nossa cooperativa Copacol, vai ter uma conversa com a gente aqui, vai explicar como funciona a auditoria interna na cooperativa e, acima de tudo, o compliance. É um programa que completa 3 anos na Copacol. É um programa que a maioria das empresas de grande porte no Brasil trabalha com ele e a Copacol não é diferente. Moisés Machado Alves, auditor interno da Copacol, gerente de auditoria interna, com a gente aqui. Moisés, seja bem-vindo ao nosso podcast Copacol. Boa tarde, obrigado, Xavier. Moisés, seja bem-vindo então ao nosso podcast e nós vamos conversar um pouco agora sobre a auditoria interna, para começar. Mas antes de falarmos de auditoria interna, vamos falar um pouco da sua trajetória na nossa Copacol. Há quanto tempo você trabalha na cooperativa, a sua formação? Conta um pouco para nós da sua trajetória na cooperativa. Fique à vontade. Pois bem, Xavier, falar da minha trajetória na cooperativa, Copacol completa 60 anos. Então, eu estou caminhando aí para os 24 anos de Copacol, ou seja, 40%, né, da história da cooperativa, a gente está aqui contribuindo, né, fazendo parte desse time. E comecei muito jovem, né, na cooperativa, aí aos 17 anos. Então foi o primeiro emprego aqui? Foi o primeiro emprego. Primeiro e único até o momento? Primeiro e único até o momento. Comecei como estagiário, né? Depois, logo mais, fui efetivado. Não, antes de ser efetivado, fiquei com um contrato temporário e depois fui efetivado. Aí trabalhei em supermercado, né? Como atendente de loja, como caixa, na área de cereais, né? Auxiliando aí nos procedimentos de balança. Então, isso também deu uma oportunidade a gente conhecer bastante dos negócios da cooperativa, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Posterior disso, aí eu vim para a área de auditoria, né? E ali fui me desenvolvendo e chegamos, né, até onde estamos no momento. E há quanto tempo você está na auditoria? Você está auditando na Copacol? Na auditoria eu estou desde 2002. Então, dentro desse procedimento, acompanhando os negócios, né, fui me desenvolvendo, aprendendo e trabalhando ali, conhecendo os processos. Moisés, e como é ser um auditor de uma empresa no porte da Copacol hoje, com 16 mil colaboradores, quase 8 mil cooperados? Como que é ser gestor de auditoria, ou gerente de auditoria, numa empresa do porte da nossa cooperativa Copacol? Xavier, é desafiador, né? Como qualquer outra área de negócio, né? É uma responsabilidade enorme, né, de você trabalhar, conduzir esses procedimentos, ter uma equipe, né? A gente não faz isso sozinho, então é importante lembrar disso. Então, tem uma equipe, né, que está no campo, que está trabalhando, cumprindo o plano de trabalho, né, para poder atender as demandas da cooperativa. Então, na auditoria, né, quando a gente trabalha, né, nesses pontos, nessas frentes, então existe o quê? Existe um programa de trabalho. E dentro desses programas de trabalho, olhando o quê? Olhando para a necessidade da cooperativa. Seja através de um histórico, né? Seja através do mapeamento de risco, olhando para fatores de risco, né, que precisam ser priorizados para aquelas auditorias, e a partir daí estabelecido, ir a campo, né? E certificar, né, nesse papel de auditoria, né, o que a equipe tem de desafio, né? É certificar de que os controles, né, ora estabelecidos pela empresa, a legislação, os mais diversos procedimentos que possam existir dentro da organização estejam sendo cumpridos, né? E se eventualmente eles não estiverem sendo cumpridos, e for o caso, né, caberá as recomendações para que aquela área de negócio melhore os controles, né, para que essa efetividade aconteça, né, e a entrega, o resultado seja o melhor possível para a cooperativa. E atualmente, em quantas pessoas vocês trabalham na gerência de auditoria da cooperativa? Quantos colaboradores atuam nesta área, contribuindo, ajudando você nesse processo? Hoje nós estamos com uma equipe de 9 pessoas, né? A gerência e mais 8 pessoas, então, e 2 pessoas direcionadas para a área de compliance. Bom, já que você comentou em compliance, vamos falar de compliance agora. É um programa que completou nesse mês de agosto 3 anos na Copacol, mas também tem algumas ações jurídicas que são de responsabilidade de vocês. Como que é? Vocês também atuam em algumas questões jurídicas, é isso?
O que acontece, né, Xavier? Dentro de um aspecto de compliance, ele exige, né, alguns conhecimentos voltados para o aspecto jurídico, né? Justamente porque está se falando de conformidade, de estratégias, né, que precisam ser observadas, né, na tomada de decisões desses procedimentos. Então, ele anda, né, lado a lado com o aspecto jurídico, porque, sobretudo, estar em conformidade é observar também os aspectos jurídicos, né? Então, o compliance na cooperativa tem atuado nesse sentido. Bom, agora vamos falar de compliance, então, já que você tocou nesse assunto aí, compliance é um programa, é um nome não brasileiro, né? Esse nome, ele tem origem inglesa, que origem tem esse nome, você sabe? O Brasil tem o hábito, né, de importar essas nomenclaturas aí da Europa, né? É uma nomenclatura em inglês, né, que na tradução dela quer dizer conformidade, né? E olhando para esse aspecto na cooperativa de compliance, né, esse programa foi estruturado olhando para quê? Para fomentar, né, o aculturamento, né? Porque é um trabalho, Xavier, constante, tá? Ele não é absoluto em si, ou seja, eu não tenho uma fórmula que eu executo ela, isso aqui se aplica para tudo e acabou. Não, ela tem porque assim, você depende muito das ações e do posicionamento das pessoas. Então, o que precisa? Por isso que a cooperativa vem nos últimos anos, né, trazendo treinamentos, né, frequentes, nesse sentido, né, provocando esse conhecimento, porque o que a gente precisa? É gerar conhecimento para as pessoas, né? E as pessoas tendo conhecimento, esse comportamento, ele acaba sendo, de alguma forma, mais observado, no sentido de que, o que eu vou fazer, né, está alinhado com os direcionamentos da organização, o que eu vou, né, a minha atitude nesse momento está alinhado com as diretrizes. Está em conformidade. Então, esse aculturamento, ele gera essa provocação. Então, isso gera um ganho enorme para a organização, né? Porque as pessoas passam a se preocupar um pouco mais, né, com o seu dia a dia, né? A gente tem lá os procedimentos, e dá um exemplo aqui, tem as metas, né? Mas para mim cumprir essas metas, O que eu devo fazer? é adequado eu descumprir outras coisas, ou como que eu conduzo tudo isso? Então, é um fator bem importante, né, para gerar esse aculturamento que a gente fala. E precisa constantemente, né? O ser humano é um ser em construção, né? E a gente precisa estar falando... E até porque a empresa também está sempre trocando, está saindo um colaborador, entrando outro, e o que entra também tem que estar preparado para isso. Isso, existem também os procedimentos de integração, né? E além dos procedimentos de integração, existem também os procedimentos, que é o que eu estou falando a você, dos cíclico, né, de você estar fazendo esses treinamentos, as palestras, né, falando sobre o assunto em várias formas de ações, né, seja no comunicado, seja nas oportunidades que tem, né, e falando nesse sentido, a gente tem o que na cooperativa, o código de ética já há muitos anos, né, Xavier? Então, até para que fique muito claro, né, para as pessoas que o compliance, ele é o quê? Ele é uma formalização, né, de tudo isso. Por quê? Porque às vezes você precisa gerar evidências para bancos, né, para os chamados stakeholders ou para as partes interessadas ou mesmo os colaboradores, os cooperados, né? Então, nessa geração de informações, né, às vezes você é questionado, mas tem isso, tem aquilo? Tem. Então, essa formalização veio para consolidar aquilo que a cooperativa sempre buscou fazer. Se a gente olhar lá a missão, visão e valores da cooperativa, todos esses aspectos já estão especificados, né? Isso não deixa de ser, né, itens voltados a direcionadores né, de conformidade, ou seja, são valores da organização que estão relacionados a isso, né? Quando você fala de cumprir leis, né, é o que todos nós precisamos fazer. Isso, né? Independente se está na empresa ou fora da empresa. Exatamente. Então, e quando você vem para o mundo, né, empresarial, para o mundo corporativo, é você fomentar isso, ou seja, sempre olhar, né, como estou fazendo, como está se dando esse cumprimento, né? Não pode ser a qualquer custo. Como está sendo a minha conduta dentro da empresa? Exatamente. Qual que é esse comportamento? Qual que é essa postura? Como que eu faço, eu deixo de fazer? Tudo isso interfere, né? Tivemos palestra recente aqui, né, de instrutores, professores, né? Para quê? Para fomentar esse conhecimento, né? Então, quanto mais a gente conseguir... Para que as pessoas, os colaboradores, possam repensar as suas atitudes.
De alguma, que ele está agindo? De alguma forma, sim, né? Mas sempre nas tomadas de decisões, né? O que isso implica ou não para a organização, né? Até para que a gente seja mais assertivo nessas tomadas de decisões. Então, a busca, né, de você fomentar isso, esse aculturamento, é justamente para quê? Para que você traga esse nível, né, de conhecimento. E isso se aplica, você falou no início ali dos 16 mil colaboradores, é para os 16 mil, né? Não é uma área específica que tenha responsabilidade disso. É para toda a Copacol. É para todos. Toda a empresa. Né? Se todos estiverem, né, engajados nesse propósito, não há dúvida, né, de que a cooperativa colherá os resultados em relação a todo esse contexto. Nós estamos falando de colaboradores. E qual que é a participação do cooperado no Complice? Ele também acaba participando de forma direta ou indireta? Ele acaba contribuindo também? Ele é contribuído com esse programa? Não tenha dúvidas, né, Xavier? Uma vez que você tem isso consolidado dentro né, do teu planejamento estratégico, né? Ou seja, o cooperado tem muito claro quais são os direcionadores da cooperativa, né? E se dentro dos direcionadores, dentro do planejamento estratégico, você tem, né, as diretrizes voltadas para todos esses mecanismos de controle, né? Porque o compliance também é um mecanismo de controle, isso gera o quê? Gera segurança para o cooperado. Até porque ele acaba também sendo o dono da cooperativa, né? Sim, ele talvez seja ainda uma das partes mais interessadas, né, que realmente isso seja, né, divulgado, seja potencializado, seja dentro praticado, da organização. Né? Exatamente. Agora, em relação ao antes e o depois do compliance, os resultados do compliance, dá para mensurar isso? O que mudou, o que ficou de diferente depois, nesses últimos 3 anos aí, com a chegada do compliance na Copacol? Você tem como falar algum resultado para nós? Algum argumento, alguns números, algumas situações que você pode comentar? Xavier, o que eu posso trazer aqui para você de informativo é que é percebido, tá? Isso pela organização como um todo, quando você passa a fomentar, né, vamos dizer assim, essa necessidade, né, esse modo de atuar, esse modo de observar. Né? Até tem às vezes tem algumas brincadeiras, o pessoal diz assim, né? Olha o compliance. Mas quando fala isso, né, já está remetendo a uma preocupação, né? Mas o que a gente percebe... Mas isso é bom, né? Que já está colocando na cabeça dele que tem um programa de compliance na empresa. Exatamente, né? A pessoa está lembrando o outro quando fala assim, cuidar com o compliance, olha o compliance. Então é um sinal que as pessoas já têm em mente que tem o compliance na cooperativa. Já estão mais atentas, né? E o propósito é realmente gerar esse, como eu disse, né? Gerar esse conhecimento. Então você começa a perceber uma preocupação maior, né? Uma procura maior de suporte, de assistência, de orientação, porque as pessoas também não querem errar, né? Elas querem ser mais assertivas. E esse trabalho para vocês não é um trabalho fácil, não, né? Xavier, não é, né? Exige o quê? Exige da equipe, dos profissionais envolvidos, um conhecimento multidisciplinar, né? Para que a gente consiga dar essa resposta e ser o mais assertivo possível. Né? Não há a obrigação da gente conhecer tudo, né? Da equipe conhecer tudo, mas precisa estar muito antenado, muito próximo aos negócios, às operações da cooperativa, porque com isso você tem uma condição melhor, né? De direcionar, de dar a informação que essa pessoa precisa, né? Que essa área precisa para que ela possa ser mais assertiva. E claro, com tudo isso a gente conta com as assessorias jurídicas, né? Para fazer esse suporte também, mas exige sim da equipe esse conhecimento multidisciplinar. E os gestores, os superintendentes, eles são as pessoas principais para auxiliar vocês no compliance, na aplicação dele? Cada gestor dentro da tua área, ele pode trabalhar isso com o seu colaborador? Na verdade, eu nem diria para você que seria um auxílio. Na verdade, é uma obrigação. É um dever que cada gestor, cada liderança tem, né, de disseminar isso dentro da organização. Como eu disse há pouco, né, Xavier? Não há uma área, específica. Não é uma responsabilidade a área de compliance não, a responsabilidade é de todos. Tá? Então, cada gestor, cada liderança tem um papel fundamental de disseminar, né, isso no desdobramento junto com as suas equipes. Tá? Então, na medida que ele questionar os procedimentos, questionar os comportamentos, as atitudes, agir
né, tanto quanto isso vai contribuir e a cooperativa vai colhendo o resultado. Por quê? Porque há uma preocupação, né, há uma vontade, né, de que as coisas sejam mais assertivas. E aqui a gente não está falando, né, de eventuais erros ou situações que acontecem ou podem acontecer no dia a dia, né, mas isso vai ajudando e contribuindo. Então, sim, os gestores têm um papel fundamental. E o compliance, se o colaborador, uma pessoa não atender o compliance, e de propósito, de repente, como que ele é procurado, o gestor dele, como que é feito esse trabalho aí para que a pessoa que está descumprindo, está totalmente fora, não queira atuar dentro do compliance, o que pode acontecer com ele? Aí, Xavier, precisa assim, segregar algumas coisas para ter uma compreensão um pouco mais ampla. Existem, né, os procedimentos administrativos já naturais. Né? A própria CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, já trazem algumas regras para situações dessa natureza, né? De insubordinação, de indisciplina, né, de não cumprimento ou, né, de desacato. Qualquer comportamento que se diga inadequado, né, para a esfera administrativa, já existem os procedimentos a serem aplicados. Então, o compliance, na verdade, ele trabalha com o quê? Por isso que fala dos 16 mil, né, de todos os colaboradores, para que todos tenham conhecimento das suas responsabilidades, dos seus direitos, das suas obrigações, né, e em não cumprindo, isso não é o compliance que vai fazer. Né? Isso é uma circunstância natural. Né? Daquele procedimento, das normas trabalhistas. Das normas trabalhistas, o compliance dos procedimentos para a pessoa trabalhar, saber, aprender, trabalhar com ele. Mas a partir do momento que a pessoa não o cumpriu, não é a empresa que vai punir a pessoa. É as próprias leis trabalhistas, são órgãos trabalhistas que têm as normas trabalhistas. Caberá o quê? Caberá a aplicação das chamadas medidas administrativas. Né? Ou seja, aquele comportamento ou aquele fato, né, não está concernente com as práticas da organização. E onde entra o canal de denúncias? A Copacol tem um canal de denúncias e ela se aplica ao compliance? O compliance se aplica a ela? Como que é? O canal de denúncia, na verdade, ele é uma extensão, vamos assim dizer, um braço, né, dessa busca pela conformidade. Né? Então, na verdade, é o quê? Ele é o canal para que as pessoas, né, os colaboradores ou qualquer pessoa que identifique qualquer violação relacionada ao código de ética, seja ele lá voltado para fraude, para assédio, para... A situação de racismo. Situação de racismo, de qualquer natureza, que faça uso dessa ferramenta para que a empresa possa tomar conhecimento. Porque a empresa também, Xavier, ela só vai conseguir solucionar algo se chegar ao conhecimento dela. Né? Não tem bola de cristal, né? e o canal, ele existe para quê? Para que as pessoas tenham a oportunidade, né, de fazer essa manifestação, denúncia. Esse relato, essa suspeição, para que a empresa possa tomar conhecimento, verificar e dar as tratativas. Mas e se a pessoa está mal intencionada? Ele está fazendo uma denúncia falsa. E tem um trabalho de investigação antes para ver a veracidade dessa informação? Olha, Xavier, todas as denúncias elas são devidamente apuradas. Né? Se você acessar o site lá e assistir o vídeo que tem lá de 5 minutos, né, dando as orientações e falando do que a empresa espera de cada um, né, tem uma parte lá que ele trata exatamente disso, né, que é os denunciantes de boa fé. Tá? E mesmo qualquer denúncia, tá? Porque em tese você não sabe quem está denunciando. Né? Você não consegue identificar quem fez ou não, a não ser que a pessoa se identificar. Por isso que eu digo... Mas a pessoa tem uma punição também, se ele fizer uma denúncia por isso que eu digo inverídica, uma denúncia certo. de má fé. Mas deixa eu só explicar. Por que eu digo em tese? Né? Porque a pessoa pode escolher pelo anonimato, né? Então não há identificação e não há nenhum interesse em identificar. O que interessa para a cooperativa, se aquele relato, se aquela denúncia é verdadeira, né? Para que ela possa corrigir, tratar e melhorar o ambiente de trabalho. Então, seja o canal de denúncia, ouvidoria, todos os canais que a cooperativa tem, ele serve para quê? Para trazer, né, essa informação, né, que o colaborador ou qualquer pessoa queira fazer e a cooperativa apurar. Agora, é fato que se identificado, né, que
uma pessoa fez uma denúncia com o objetivo, o propósito de prejudicar, de gerar um dano para alguém, né, estritamente de má fé, as medidas, se identificado, né, serão tomadas. Né? Não é razoável, né, que você tenha, não é esse o comportamento que se espera. Né? A cooperativa busca melhorar o seu ambiente de trabalho a cada dia. Essa é uma ferramenta muito importante que deve ser utilizada pelos colaboradores, por qualquer pessoa, porque lá ele é aberto e não se restringe a colaborador, né, para melhorar o ambiente de trabalho, né, para coibir comportamentos ou ações que violem o código de ética. Né? É simples assim. Agora, se houver, seguramente serão tomadas as medidas. E o canal Denúncia, ele é frequente? As pessoas procuram? Qual que é a porcentagem de vocês receberem denúncias? Além do canal de denúncia, tem também o trabalho que vocês fazem. É mais por denúncias ou por time profissional ou por vontade de vocês mesmos? Como que é? A maioria dos casos que vocês atendem, que vocês vão ver, verificar, acompanhar, é através do canal Denúncias? Não, Xavier, precisa assim, segregar. Tá? O canal Denúncia é uma ferramenta que ele dá suporte. Isso não se confunde com o plano de trabalho de compliance e não se confunde com o plano de trabalho de auditoria. É outra coisa. Ela vem para complementar. Tá? Então, pode surgir de qualquer fato. Então, o que eu quero dizer assim, que esses relatos que cheguem pelo canal Denúncia, eles são tratados. Tá? São tratados em sua totalidade. É frequente? Há um uso, né? Há o uso, então assim, os colaboradores utilizam, isso tem contribuído, tem gerado informações para a cooperativa tomar decisões de melhorias e tem servido muito de contribuição. Então a gente sempre, né, tanto é que nos treinamentos há uma enfatização muito grande para que as pessoas façam uso. O uso adequado, né? O uso inteligente, correto, né? E façam uso e possa trazer benefício para a empresa. Claro, qual que é o benefício? É melhorar e corrigir e coibir condutas inadequadas. Moisés, você que é o gerente, é um auditor que atua também no compliance, na cooperativa, né? O que mais você pode falar desse programa que vem de encontro aí ao trabalho que você faz no dia a dia, o compliance? Xavier, falar do compliance e da experiência que a gente tem na cooperativa nesses últimos 3 anos é canalizar aquilo que eu citei recentemente para você. Sim, né? Entendi. É esse ganho que a gente percebe na cooperativa, nos colaboradores, essa preocupação e qual a mensagem que a cooperativa dá para as partes interessadas, para o cooperado, clientes, fornecedores, né? Que dentro, né, daquilo que está estabelecido no Código de Ética, dentro da missão, visão e valores da organização, quais são os níveis de tolerância, né, ou de não tolerância. Então, os procedimentos são feitos, a todos são oportunizados o aprendizado, né, a todos são oportunizados, né, que busque esse conhecimento, que compreenda a área, né, que melhore o comportamento. Naquilo que couber, né? Né? Acho que assim, são feitas muitas coisas importantes, né? Mas isso vem para contribuir. Então, se a gente olhar, o Copacol não chega aos 60 anos sem procedimento, né? Já tem procedimento. Então, o que vem? Vem para melhorar, atender algumas demandas de mercado. E num aspecto geral, deixa eu ver, o que é importante frisar é o seguinte, né? O compliance, ele é o quê? Ele é um mecanismo de controle. Né? Como a auditoria é um mecanismo de controle, né? E como as áreas... Então, a gente tem como práticas, né, até internacionais que fala-se de quê? Né? As linhas de defesa. Então, a primeira linha de defesa é aquela linha em que o dono do negócio, né, o gerente, o gestor, a sua equipe é responsável pelos controles. Né? Então, ele que precisa, inicialmente, se preocupar, né, em tomar as primeiras medidas. Tomar as primeiras medidas, cumprir os procedimentos, né, implementar controles. Essa preocupação tem que vir dele, inclusive de acionar as outras áreas de apoio para poder evoluir naquele procedimento que, eventualmente, ele possa ter dificuldade. Não tem nenhum mal nisso. A segunda linha de defesa, ela vem né, como um mecanismo de controle, o próprio compliance, né, um apoio jurídico, uma controladoria, né, uma gestão de risco. Então, tudo isso está o quê? Como segunda linha de defesa. E como terceira linha de defesa,
A auditoria interna. Então, na verdade, se a gente fala de compliance, de auditoria, a gente está falando o quê? De mecanismos de controle, né? E que isso é de responsabilidade de todos, né? De todas as áreas, como nós falamos até então. Então, o que é importante desse conjunto, né? Que a gente revise, né? Que as áreas revisem, né? Aquele controle. Porque, às vezes, um controle também, ele funcionou e foi 100%, foi ótimo até ontem, mas as coisas mudaram, né? Por N razões. Então, precisa ser revisto, senão você acaba gastando tempo naquilo que não precisa, né? Ou controle ineficiente. Então, a busca pelos controles compete a todos, né? De fazer, de que tornar efetivo. O que isso agrega? Isso agrega, né, resultado para a organização, isso agrega valor, isso gera, né, entrega e a gente passa a ser mais assertivo, né, nos propósitos, atender melhor o nosso cooperado, né, atender melhor o fornecedor, atender melhor os colaboradores. Por quê? Porque os controles são eficientes, são operacionais. Você comentou há pouco de gestão de crise. E como que funciona uma gestão de crise? Como que é esse trabalho, gestão de crise? E me despertou curiosidade. O que é uma gestão de crise? Assim, ó, Xavier, a gente precisa, de novo, né, separar a gestão. A gestão de crise, na verdade, ele é um procedimento que está sendo implementado na cooperativa, melhorado ele, né, no sentido de formalização. Mas a né, gente nota que nos últimos tempos tem se falado muito em gestão de crise nas empresas. E na Copacol a gente vê que também vocês estão trabalhando essa gestão. Como isso ainda está em andamento, Xavier, então eu não gostaria de me aprofundar muito, mas talvez você tenha buscado se referenciar à questão de gestão de risco, né, que é muito similar, né, e traz a mesma. Isso sim tem bastante relação, né, com as nossas atividades, com atividades... Eu posso ter confundido gestão de crise com de risco. Com atividade de compliance, né, e isso é bastante pertinente, né, aquilo que eu falei no início. Um plano de trabalho de auditoria, ele observa também esses fatores de risco, né? Para quê? Para que a gente possa direcionar a equipe, direcionar esforços para esses ambientes, né? Ou para esses processos que eventualmente externam maior vulnerabilidade ou maior preocupação em relação a esses controles e procedimentos. Procedimentos operacionais, mais... Isso, voltado aos procedimentos operacionais. Agora, na amplitude, né? Você olhar, né? Porque assim, não há nenhum mal nisso, né? Você precisa conhecer quais são os riscos da atividade, quais são os riscos... É um comitê de risco. Para aquele determinado processo. Se chama isso, né? Isso, aí você estabelece, né? Existe um comitê para quê? Para tratar dos assuntos críticos, né? Quais são os cenários, como tratar isso, como mitigar isso, mas ele serve de base para procedimentos também, né? Voltado aí para a auditoria e para o compliance. Ok, Moisés. Muito obrigado pela sua participação. Você tem algo mais a comentar sobre o seu trabalho de auditor, seu trabalho como gestor também de compliance? Não, Xavier, só complementando e finalizando, acho que só trazer da importância disso para a organização, né? Então, como eu disse, é uma área de controle, né? E isso gera o quê? Gera segurança para o cooperado, gera segurança para o fornecedor, para os colaboradores, para a diretoria, né? De que os controles, aquilo que foi determinado, está funcionando, né? Está sendo eficiente. Sim. Então, é de fortalecer isso, né? E de que a área consiga gerar, né, esse valor para a organização, né, que essas entregas elas aconteçam no sentido, né, de certificar e de validar, né, que esses controles implementados estão funcionando, estão atendendo, estão operantes, né, para que gere o resultado para a cooperativa. Então, né, e a equipe, né, como eu disse, precisa ser uma equipe multidisciplinar. A gente tem lá um time, né, que está a campo. Que joga do meio de campo para frente? Que está jogando no sentido de buscar esse resultado para a cooperativa, de gerar esse apoio às áreas, né? Porque a gente tem que pensar nisso também, né? Um processo, ele se constrói também com o debate, né? Com o diálogo, né? Então, as áreas... A gente tem isso ideias, né? A gente tem isso na cooperativa no sentido de que as áreas compreendem, têm compreendido o papel, né, da área, do setor dentro da cooperativa, no sentido de contribuir para validar aquele controle, né? Então, isso tem sido bastante positivo e eu agradeço, né, a oportunidade de falar um pouquinho. Precisaríamos, talvez, muito mais tempo para falar e detalhar mais. Principalmente compliance. Mas dá para ter uma noção geral aí de como é o setor.
Moisés, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso podcast Copacol. Que você tenha sucesso aí na sua empreitada, na sua jornada, né? Esse time aí de 9 colaboradores e, é claro, todo o desafio da auditoria interna e também do compliance. Muito obrigado mais uma vez. O nosso podcast Copacol está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta na próxima semana com mais um episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.